na introdução da série documental do Carl Sagan, dos anos 70 ou 80, já não lembro, do Cosmos, há uma parte em que ele diz: nós somos feitos do mesmo material das estrelas. O cosmos está também dentro de nós. Nós somos uma forma do cosmos se conhecer a si próprio. Começaste a dizer que isso é aquilo mesmo que tu acreditas, que é óbvio, não é? Isso é mesmo aquilo em que é eu mesmo acredito. aquilo. Eu acho que o que nós estamos a fazer é permitir que Deus se conheça, que o universo se conheça. Chamas o que quiseres, que o cosmos se conheça. Não tenho um nome específico para isso, mas acho que o que nós estamos aqui a fazer é revelar na prática aquilo que já é conhecido. Mas nós estamos a desenvolver, a praticar isso. É como se eu tenho consciência de uma coisa, mas na verdade eu nunca passei por ela. O universo tem consciência de tudo, porque tudo sabe, porque tudo é. Mas nunca passou por ela. É como se nunca tivesse passado. Tu estás a passar por a situação. E ao passar pela limitação, ele conhece melhor. Conheces? Nós não é que não universo... conheces, tu já conheces, mas quando vives a experiência, sim. E nós somos essa parte de Deus, essa parte do universo que está a viver a experiência. Somos o cosmos a experienciar-se de um ponto de vista limitado. Sim. E desse ponto de vista conhece-se mais do que Se tu só ponto de vista conheces na teoria. omnisciente. Exatamente. Isso faz-me sentido. Mas é um processo doloroso. Pois, por isso é um processo doloroso. Mas Por isso é que há aquela coisa é... do universo é completamente indiferente à moralidade humana, ao sofrimento humano. Mas é. É quase como se nós fôssemos uma experiência cósmica e neste processo houve guerras e sofrimento e por isto é que estas questões esotéricas e ocultistas não são acessíveis a todos, estás a ver? Porque como assim? quando nós estas questões depois só se tornam um problema, acho eu, a uma pessoa que está quase em vias de libertou-se do condicionamento do processo mental e emocional. Porque uma pessoa que ainda está num ponto de vista condicionado, estas questões podem trazer uma ansiedade. Eu sentia muito isso. Às vezes começava por pontos de vista completamente comecei a ler o livro de Aldous Huxley, A Filosofia Perennial. Ele falava muito de Deus é altamente metafísico, e o universo, o cosmos e a consciência universal e o oceano, conceitos altamente à frente, e de um ponto de vista condicionado isto pode causar alguma ansiedade. Por isso é que surgiram todas estes ramos do ocultismo, esoterismo, sociedades secretas. São pessoas que atingiram uma libertação e ao se libertarem desse processo de identificação com pensamento e as emoções, tomaram a opção de agarrar nessas ferramentas pensamento e emoção e depois, espera aí, mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer? Porque deste ponto de vista temos uma visão mais alargada das coisas, não é? O universo, o cosmos, que se expressa através do interior, e nós somos o universo, a alma universal, blá blá blá. São conceitos que depois se tornam interessantes desse ponto de vista que já está desperto. Enquanto do ponto de vista do budismo e taoísmo são tradições que apontam para essa libertação, mas depois tomam a opção de não complicar mais, parar com o pensamento. Não, nós vamos usar estas ferramentas para transmitir este conhecimento do ser e da libertação do sofrimento. E para mim, sinceramente, é o que faz mais sentido. Não faz muito sentido a especulação, aquela coisa do ocultismo, de continuarmos... Explicar essa diferença. Porque senão, esta libertação, depois podemos ser um caminho de exploração ainda mais profunda. Já sabemos quem somos. Não somos nome, não somos pensamento, não somos emoção. Nós somos consciência, a eterna consciência, que neste momento se manifesta neste corpo. Mas depois podemos continuar a especular ainda mais. Vamos mais fundo ainda, vamos pesquisar ainda mais, vamos criar mais
Pá, e tudo bem, não é que não seja válido, mas não é o partilhar da simplicidade. Não estamos a partilhar a simplicidade da libertação do ser, estamos a complicar mais. Pode ser útil para esses seres, para essas pessoas, se calhar a ciência, por exemplo, a origem da ciência, pelo que eu percebi, teve a origem em tradições esotéricas, o hermeticismo, e grandes cientistas também tiveram a alquimia, iniciados nestas tradições esotéricas. O Newton, acho que pesquisava muito alquimia, o Einstein também. Estás a ver? Há aqui uma relação muito interessante. As bases da ciência tiveram origem nestas tradições que tomaram a iniciativa, a coragem de se questionar e questionar as tradições religiosas cristãs e libertaram-se delas um pouco para começar a pensar de outra forma e há observar. Uma ligação dos interesses, né? Pessoas que tiveram uma importância a nível da ciência inicialmente. Sim. Alguns deles, ou muitos deles, Sim. também tinham interesses e deram importância àquilo que nós sabemos. E o que nós sabemos é o aqui e o agora, e a observação do aqui e o agora, a observação destas formas, a observação de como é que esta consciência se comporta. Estás a ver? Quais são as relações entre as partes, como é que o ser humano funciona, o corpo, a mente. E isso foi útil. Seguimos um caminho que depois, se calhar, vai trazer bons frutos. Trouxe maus frutos também, bombas atómicas e armas. Enquanto cá acho mais interessante a expressão da consciência no sentido de partilhar o processo de libertação. Nesse aspecto acho que o budismo é interessante, porque é quase uma ciência da mente. Se nós nos libertarmos da parte dogmática do budismo, também tem potencial de ser dogmático, e nos agarrarmos ao Buda, disse isto, então à moralidade, não é? Mas no ponto prático, estas tradições orientais apontam-nos para a necessidade de partilharmos com outros a simplicidade da libertação do ser, a importância de sermos esse ser e nos manifestarmos como esse ser, e partilhar essa simplicidade. Isso faz sentido. Isso é o quê? É ajudar uns aos outros, é aliviar o sofrimento alheio, porque o outro és tu. O outro, o animal, a árvore, o ser humano, também é o cosmos, também és tu, também é a consciência, és tu. Ele não está separado de ti. Nesse sentido, também nasce uma compaixão intuitiva. Já não é aquela coisa, aquela entropia, aquela separação, aquele gajo não tem nada a ver comigo, eu estou fechado num mundinho. E nesse sentido acho que gosto mais de me expressar desse ponto de vista, libertarmos, mas depois voltamos àquela mas porquê? Espera aí, mas só existe consciência, mas porquê? Então o que é que o universo se exprimiu? Porquê é que não estamos todos naquele ponto, não somos todos um? Porquê é que estamos aqui? Porquê esta forma toda? Porquê este sofrimento? Porquê é que o cosmos é tão indiferente ao nosso sofrimento? Mas se é tudo cosmos, será que quando há guerras também é o cosmos a experienciar-se desta forma? Será que o cosmos é uma força tão estúpida ou bruta, indiferente, que até gosta de guerras para se experienciar de um ponto de vista de sofrimento, porque é uma parte dele? Ok, tudo bem, podemos passar aqui tempos a especular sobre isso, mas não leva a lado nenhum. Mistério, eu não tenho resposta. Leva a lado nenhum, e às vezes já senti isso, pode levar a estados mentais de confusão e desespero. Eu gosto mais de pensar do ponto de vista de que essas manifestações, guerra e sofrimento, são manifestações, são formas que não fizeram o trabalho interior. E como não fizeram o trabalho interior de descoberta de si, depois vão-se exprimir de formas negativas. Por isso é que eu acho útil essa expressão dessa simplicidade, que nos traz uma compreensão universal do ser humano, das espécies, da natureza, como um todo indivisível. E depois tornar a coisa prática e real, no sentido de bora criar, como eu já disse há bocado, criar aquelas máquinas para descobrir a origem da realidade, mas ajudar-nos uns aos outros. Como existe na Suíça, no CERN. Simplificar as coisas agora um bocadinho. Comunidades,
pá, distribuir conhecimento, coisas que façam sentido, compaixão. Ainda relativamente à questão da guerra, eu gosto de perceber, eu gosto daquela ideia de que existem coisas grandes que depois se vão expressando em formas mais pequenas e que há um infinito nisto, há uma forma, não há um limite tanto para baixo nem para cima, nem para os lados. Que é aquela ideia de que tudo está dentro de uma parte menor. Uma parte da água contém, achamos 1 litro de água e se nós tirarmos uma parte dessa água, ela vai conter toda a informação que te permite reconhecer aquela água. O litro de água inteiro. E eu acho que a consciência é um pouco isso que tu tens. Eu posso ter uma consciência individual, mas eu também posso ter uma consciência de grupo. Eu posso ter a consciência de uma nação ou de uma cultura. Há diversos tamanhos, há diversas formas que vai consciente, que vai existindo. E da mesma forma que várias pessoas constituem uma comunidade, depois tu também tens dentro do teu corpo, o teu corpo também é constituído por órgãos, por sistemas, que é constituído por órgãos, que é constituído por células, que é constituído, ou seja, há sempre um maior que vai sempre para o mais pequeno. Eu acho que a questão da consciência também funciona assim. Há consciências maiores e consciências depois mais individuais ou mais pequenas, e que da mesma forma que eu, se estiver a bloquear muito a minha consciência, se eu estiver com as minhas crenças muito fortes, muito rígidas, um túnel da realidade muito rígido, uma forma muito estruturada de ver as coisas, e se eu não estiver aberto a questionar essa estrutura e de alguma forma a rompê-la, a destruí-la e a criar outra, eu vou sofrer, porque eu estou identificado com aquela forma, identificado com a minha percepção da realidade. Eu acho que isto acontece também em consciências maiores. Digamos que com países, por exemplo, ou com guerras, ou com grupos. Sim. E as guerras são, de alguma forma, uma forma de também questionar essas realidades, essas consciências mais grupais, essas culturas. É uma forma de abanar. Eu gosto de ver dessa maneira, é uma forma de abanar, às vezes, culturas que são muito rígidas ou processos que já não deviam estar a acontecer ou que podiam não estar a acontecer. Mas uma vez que ainda estão, tu tens que ter um processo doloroso, como é, por exemplo, uma guerra, tal como a nível individual tu tens um processo doloroso que é, por exemplo, uma depressão ou uma doença física, para tentar desbloquear o que está bloqueado. Eu vejo desta maneira. Eu vejo de uma maneira, digamos que funcional. Eu gosto de ver as coisas pela função. Mas o que eu reconheço relativamente às guerras é que isto não tem que ser assim. Eu não estou a dizer que há uma guerra, então é uma guerra porque tem que haver. Eu questiono-me um pouco sobre isto, porque eu acho que não tem necessariamente de existir uma guerra. Pode existir uma outra forma, ou nós podemos resolver a questão de uma outra maneira sem guerra. Eu não acho que a guerra seja inevitável. É um mistério. Nós não temos de ter a certeza. É isso, eu também vejo como um mistério. Mas há uma coisa que eu posso ter a certeza. Não é necessário ser assim. Nós é muito mais útil, é muito mais construtivo, é muito mais pacífico a partilha e a compreensão e a expressão da consciência e a opção de não manifestar esta negatividade. As guerras são um sintoma. Não é só guerras, é tudo, é crime, é ignorância, uma doença, é tudo, é um sintoma de uma doença. E se estas coisas existem, então é porque algo está mal. Então vamos olhar para o que é que está mal, vamos estudar. Para o que está bem e para o que está mal e fazer as modificações. É só isso, depois fazer as modificações necessárias. A questão é que ninguém está a olhar para isto. As pessoas olham para estas coisas e dizem: olha, é a vida. Ou o ser humano é intrinsecamente, o ser humano é mau. Há muita coisa, esta coisa já veio do Freud, acho eu. O ser humano é mau. E da religião cristã. O ser humano nasce um pecador, nasce ignorante, nasce então há sempre a guerra. Enquanto houver humanos há sempre guerra, há sempre a haver não, nós é que fazemos as coisas, nós temos vindo a fazer as coisas assim. O
ser humano não é intrinsecamente mau. Se o ser humano fosse intrinsecamente mau, a gente manifestava sempre negativamente. Não é assim. Há uma parte das pessoas, acho que quer paz. Elas estão presas no seu filtro e não se estudaram, não se conheceram e estão presas na sua personalidade, no seu filtro, no seu túnel. E pronto, muitas vezes, por medo, quando são confrontadas com outras formas de ver as coisas, podem se tornar agressivas ou... Mas no fundo ninguém quer guerra. Quem quer guerra? Alguém quer guerra? Se eu perguntar a uma pessoa, tu queres guerra? Não, as pessoas querem paz, as pessoas querem estar em paz com a sua família, querem viver as suas vidas em paz. O problema é a ignorância, é o filtro, é a identidade. É a identificação com a forma e a ignorância do invisível que nos toca a todos, que é a consciência. Quando tu tens... Vamos imaginar que é uma guerra por uma questão territorial, que muitas vezes é, não é só questão de ideias, também é questão de territórios e de bens e de... a ideia de que existem recursos que são restritos, portanto, quanto mais recursos eu tiver do meu lado, melhor. Se alguém quer tirar os meus recursos, os recursos que são meus, eu vou entrar em guerra com essa pessoa, porque isso não pode ser, os recursos são meus. Portanto, há aqui uma questão de ameaça, de defesa, há uma questão de vítima e de agressor. É este jogo que eu acho que se está aqui a jogar nas guerras. E o que nós estamos a falar, eu penso que é muito a ideia de, em primeiro lugar, perceber que nós estamos aqui a representar essa peça de teatro. É isso que está aqui a fazer, é esse jogo que existe nas guerras, e ultrapassar um pouco essa ideia, tentar perceber de facto o que é que está mal, o que é que existe em insatisfação e como é que se pode chegar lá com o mínimo de sofrimento das pessoas. Mas a verdade é que sim, nós vivemos num mundo dual. Onde há construção, há destruição. A questão para mim, e eu reconheço muito isto, a questão para mim é que tem que haver destruição quando há construção. A questão é que pode haver o mínimo de sofrimento possível. E aquilo que eu vejo muitas vezes é que nós estendemos para haver o máximo de sofrimento possível. Ou que nem sequer nos preocupamos com essa questão. É porque pode haver destruição sem haver sem alargar o sofrimento ou sem estender o sofrimento a um nível que ele não tem que ter. Não tem que ser essa a experiência como, ok, todas as pessoas morrem, não é? Mas não tem que ser uma morte dolorosa. Pode ser uma morte santa, como as pessoas dizem. Aquela pessoa morreu a dormir, por exemplo, é uma morte santa, não há sofrimento. Eu acho que todo o sofrimento... Vamos falar de uma coisa, o sofrimento. O que é o sofrimento? Há o sofrimento natural, há o sofrimento que vem com este ser humano, com os seres animais, que é dor física, desconforto. Faz parte da experiência e que é necessário. Confusão mental às vezes, confusão emocional, há o sofrimento da perda de alguém que amamos, há o sofrimento natural. Nós não estamos a negar este sofrimento natural, faz parte, é uma questão de aceitar e vê-lo como ele é. Acho que a questão aí, a diferença aí... A questão e há o sofrimento natural, mas nós ainda pioramos mais. Quer dizer, exato, há o natural e as coisas podiam ser naturais, podiam ser simples, há o sofrimento natural, mas nós tornamos isto ainda muito pior. Isso é a diferença. Muito mais confuso, muito mais... Há a perda, quer dizer, a identificação com a forma causa o sofrimento de perda de alguém que amamos ainda mais doloroso. Acho que... Porque aqui a questão é a desidentificação com a forma, a desidentificação com o pensamento, com a emoção, com a forma, não quer dizer que nós deixamos de amar alguém. Se calhar até vamos amar mais, porque já sabemos quem ela é mesmo. A pessoa que amamos és tu, é consciência, é vida, tu és vida também. E aí há uma compreensão e até há uma certa alegria em vê-la partir. Há uma tristeza, mas há uma alegria. Porque ela vai seguir a sua viagem, vai para onde veio, de onde veio. É um fluxo de consciência, de vida, que está em perpétuo movimento. E neste ponto podemos compreender a morte como algo sagrado, espiritual, essencial para a vida. Agora, quando nós nos identificamos com forma, quando nos identificamos com alguém que amamos, se calhar já não a estamos a amar, já não é um amar puro, é um amar da forma. Estamos a amar a pessoa
pela forma que ela é na nossa vida. Ela foi a mãe, Exatamente. ela foi esta forma, e estamos a vê-la como uma forma, não estamos a ver como a essência de quem ela é. E quando tu dizes é a minha, o que quer que seja, é a tua, aquela pessoa é tua dessa maneira. Portanto, tu identificas com aquela relação e crias um sentimento de posse sobre a pessoa e não deixas a pessoa, não queres deixar a pessoa seguir o seu Nós não caminho. estamos a tentar pôr-se no papel de mãe. Claro que é essencial, eu vou ter sempre uma relação especial com a minha mãe, tu com a tua. Há uma intimidade que está na memória, que não podemos escapar e faz parte da especiaria da vida. E nós estamos aqui para experienciar, se calhar, isto, e é suposto ser assim, mas não temos que nos identificar ao ponto de ficarmos completamente dependentes destas coisas. E é neste ponto que eu acho, exatamente, e é neste ponto que eu acho que é essencial a desidentificação com forma, permitirmos sentir a dor de ver alguém partir, claro, a dor da perda, tudo isso. Permitirmos sentir, mas não nos identificarmos. E isto vai permitir que a pessoa que está a morrer tenha uma partida mais em paz, porque nós não nos agarramos a ela, não a estamos a forçar a estar no hospital ligado a máquinas e morre, não morres, fica connosco mais tempo, vá lá, nós gostamos de ti, por favor. E ela está ali a sofrer, chega a um ponto tal que os médicos já não conseguimos mantê-la viva mais tempo. Por outro lado ela já não consegue sofrer mais, tem que mesmo partir. Por outro lado, a decadência física já é tão grande. É tanta que isso é completamente ignorante. É completamente ignorante. Neste ponto eu quero mesmo acusar, quero apontar o dedo, quero quase julgar, é ignorante, porque nós não estamos a ser inteligentes, estamos a partir de um ponto de vista egoísta. É a minha mãe, é a minha aquilo, estamos a pô-la a sofrer. E nós também fazemos isso a nós próprios. Se calhar, se nós formos a morrer, também fazemos isso. Não quer morrer. Porque há aqui uma ignorância do que ela é. Isto também é ir além da morte. A desidentificação com a forma é o conhecimento de quem tu és. É consciência. Que está em todo lado, sempre foi, sempre sai. A gente liberta-se dessa dualidade da identificação com a forma, neste caso da identificação com a personalidade. Eu, o Bruno Tarrana, esta personalidade vai morrer, então eu vou sofrer. Se eu me identificar com esta forma, então eu vou sofrer, porque não quero morrer, não quero partir, não quero o desconhecido. Estás a ver? É neste ponto que eu acho essencial nós percebermos a descoberta de si próprio, a identificação com a forma. Não estamos aqui a tentar aniquilar a emoção, o amor. Se calhar até estamos a tentar afirmar mais, porque a pura compaixão vem com a desidentificação da forma. Pronto. Eu gostava de dar um exemplo, que é a questão de, ainda em relação a uma pessoa que parte, ou uma morte de uma pessoa que para nós é querida. E já existe todo o sofrimento natural da perda de uma pessoa, não é? De não vermos essa pessoa, não estarmos com esta pessoa connosco, porque tínhamos um sentimento especial, uma relação especial com essa pessoa. Portanto, há todo esse processo que é já de si um processo de sofrimento e que exige um processo de luto. E uma coisa é isso. Outra coisa é nós piorarmos todo este processo e entrarmos, por exemplo, numa depressão. Uma coisa é sentir tristeza, outra coisa é entrar numa depressão que me impede de ir trabalhar e que me impede de conviver com as outras pessoas e que vai, se calhar, criar rupturas nas relações que eu tenho com outras pessoas. E aí eu acho que este é um grande exemplo de o sofrimento que é necessário passar e que é um sofrimento natural, e o sofrimento que eu estou a criar quando me decido deprimir e quando me decido agarrar a certas coisas e simplesmente a não abandonar aquela pessoa, não a deixar seguir o caminho dela. E aí cria uma depressão que já não é um processo de luto, é uma coisa completamente diferente, é uma doença, é uma perturbação. E isto é tudo muito autogerado, autocriado. Exatamente. E isto vem da ignorância, da identificação com a forma, como já disse. E é neste ponto que eu gosto de falar, porque é interessante, porque nós estamos a educar gerações de crianças ignorantes
Quer dizer, nós podíamos tornar a jornada da descoberta de si próprio mais fácil, porque é algo natural. Nós não estamos aqui, não é que o universo ou o cosmos, ou seja o que for, está a tentar esconder as coisas de nós. Isto é um processo natural, a descoberta de si próprio. Não é algo que o ser humano atinge porque é um ser iluminado, ou um santo. Eu acho que alguém que esconde, somos nós que escondemos de nós próprios. Isso é natural. Eu acho que o universo quer nos mostrar as coisas como elas são. Nós é que a natureza queremos ver. A natureza quer se expressar, ela quer nos mostrar o que é. Mas nós, nesta sociedade, neste ponto do tempo, não. Temos um sistema, das nossas crenças. Temos um sistema completamente ignorante da realidade. Programam as crianças com um mapa de conhecimentos, com uma educação ignorantes disto. Okay? É tudo posterior. A forma, a palavra, a teoria. Isto é assim, não pode ser de outra forma. Porque temos cientistas que dizem que é assim. A questão espiritual, hoje em dia, ainda há a coisa da catequese, a igreja. A mensagem essencial de Jesus não é muito diferente da mensagem das outras religiões, do Buda, do Krishna, seja do que for. Até Mohammed falava, acho que no Torá, ou não é no Torá, no Corão, ele diz que a verdadeira jihad é a conquista do eu. Isto para mim significa que é uma descoberta de si próprio. Isto é a verdadeira jihad, é o despertar. Mas a interpretação literalista leva sempre para estas merdas. Guerra, mais uma vez ignorância noutra cultura. Mas no nosso caso é o mesmo. Jesus Cristo ensinou. Ele falava exatamente, amor ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falava para os judeus e os escribas: vocês falam de um Deus das Escrituras e da Palavra, mas eu estou a falar de um Deus vivo. Deus vivo, o que é que significa? Vive, vida, consciência, este momento. O teu ser, tu, ou nós, cosmos, esta experiência, e não de uma palavra. Porque isto é mais um processo de identificação. Esta ignorância da Igreja, olhar para as Escrituras de Jesus e identificarem-se com a forma, com a palavra. E isso é mais um perigo, porque não estão realmente a perceber o que é que estava a tentar querer dizer. Okay? Mas mesmo assim, era de esperar que as pessoas que se dizem que são católicas, pelo menos tivessem o entendimento do que é que está na Bíblia. Isso. Não têm. Ou são completamente ignorantes e dizem por conveniência: eu vou à igreja e peço perdão pelos meus pecados. Ou eu rezo para o Santo António. Mas são cristãos, mas não sabem o que é que Cristo ensinou. É mais uma contradição. Lá está, aquelas contradições que nós falámos antes, não é? Da personalidade. Mais uma contradição. Que é preciso ver. Isso é muito o exemplo, para mim isso é um exemplo perfeito da questão do automatismo. Sim, completamente. Eu ando aqui completamente. Porque os outros andam. Não? Eu rezo ao santo porque me faz sentir bem. Me faz sentir bem, porque não me interessa muito qual foi a vida de Santo António ou de outro santo qualquer, nem a vida de Cristo porque sou cristão, ou nem o que é que a Igreja Católica faz porque me sinto católico. É um pouco... a pessoa está aliada daquilo, sei lá, de uma base. É um pouco viver por ver os outros viverem. É assim. Dizem que é assim, é fácil. É compreensível porque as pessoas fazem isso. Porque nós vivemos numa sociedade ignorante. E pronto, somos muitos. As coisas são assim. Mas nosso objetivo com esta conversa não é insultar ninguém. Não é insultar ninguém, ok? É apontar uma contradição e dizer, é abanar um bocadinho a caixa que as pessoas vivem. Okay? Fala-se muito, há aquela expressão de think out of the box. As pessoas vivem dentro da caixinha. E nós queremos abanar a caixa, ver se sai lá de dentro. Eu acho que há um exemplo muito claro para mim neste aspecto que é... Mas há quem diga, mas se tu queres que eu vá à profundidade das coisas, neste caso, à profundidade do que significa o ensinamento de Jesus, então é uma identificação com a forma. É verdade. No início, se calhar, é essencial. Nós nascemos neste mundo, a mente está vazia, pura consciência, levamos com o condicionamento da sociedade, mas depois, se realmente queremos... Se nós dizemos, eu sou cristão, mas o que é que isso significa? Então aí, se somos honestos, e isto é uma questão de ser honesto
connosco próprios. Connosco próprios. Então, espera aí. Uma pessoa... Ok, a pessoa está identificada com a forma, com o pensamento, mas depois há esta afirmação. Eu sou isto. Eu vou à igreja. Mas o que é que isso significa? Não é? Mas, afinal, quem foi Jesus? Isso aí é preciso é preciso ir à essência da questão e pesquisar. E o que é que Jesus estava a tentar realmente ensinar? Ver, pensar por ti, não pensar pelos outros, não pensar pelos outros, não pensar como os outros te ensinaram a pensar, que é aquela coisa da igreja, aquela coisa do padre, leem um evangelho qualquer, que Jesus diz isto e aquilo, e depois dão a sua interpretação. O que Jesus estava a querer dizer era isto e aquilo e aquilo. E depois vamos para casa a pensar, sim, pronto. Mas que também é aquela coisa da ciência, não é? Que te diz que na realidade é assim e os cientistas também fazem a sua interpretação da realidade. Ou seja, pronto, há isso em todo o lado. A ciência é outra questão, é muito mais técnica, não há tecnicidade, e quase que eu não posso... Um cientista que perceba de quântica ou de engenharia e dizer a realidade é isto. Mas tu podes interpretar uma teoria ou uma experiência de muitas maneiras, não é necessariamente... E isso vê-se muito, por exemplo, no Richard Dawkins, que é aquele ateu dogmático, que, na minha opinião, ele é um ateu dogmático, que te diz que não existe Deus porque Deus não é necessário. Isto é uma afirmação completamente acientífica, porque, primeiro, a ciência não te diz nada sobre Deus. Depois, o processo científico não te diz que as coisas não existem. Diz que as coisas existem. Não há negações em ciência, só há afirmações. Tu fazes uma teoria que descreve a realidade. Tu ou dizes que Deus existe ou não dizes nada sobre isso. E é assim a ciência. A madeira é desta maneira, ou não dizes como é que não é a madeira. A ciência não te diz como é que não é a madeira, diz-te como é que é. Pronto. Portanto, tu não dizer que teres um conjunto de teóricos e de cientistas, autoafirmados cientistas e pessoas que trabalham na ciência, que te dizem não existe certa coisa por este ou por aquele motivo, isso é uma interpretação completamente pessoal. Daí eu estar a fazer uma comparação e aqui um paralelo entre o modo de estar religioso, que leva as pessoas a acreditar em certas coisas, mas que por vezes também é semelhante a um modo de estar científico, que tanto de um lado como de outro te pega na questão da autoridade, porque a autoridade científica é muito semelhante à autoridade religiosa, que é a autoridade do eu sei, e te diz é assim. E te diz é assim. E tu deixas acreditar. E tu acreditas. Porquê? Porque tens um sentido de veneração relativamente àquelas pessoas ou àquilo que eles fazem e escolhes seguir o caminho do não vou questionar isto, vou simplesmente acreditar e é mais fácil e é mais simples. Porquê? Porque nós estamos a lidar com o infinito desta experiência, desta manifestação da forma no espaço. E nós somos seres limitados. Por mais que a gente fale que a personalidade nos limita à percepção, é verdade. Mas, no entanto, precisamos de ter uma personalidade. Precisamos de ter uma base mental. O processo de observação do ser e da descoberta do ser é espreitar para além do ego, mas depois também reconstruir esse ego de uma forma que permita uma expressão mais natural do ser. Pronto, mas... E sim, eu concordo muito com isso. A questão é que a identificação com a forma, que é um processo que ocorreu desde o início, criou estas manifestações, estas instituições religiosas, científicas, políticas. Isso é tudo processos de causalidade, de identificação com a forma. E são processos que criaram túneis da realidade coletivos. Há o túnel da realidade individual, cada um tem, e há o túnel coletivo. Neste caso, a ciência é um túnel coletivo. Mas se nós formos honestos com o nosso ser interior, depois também depende de qual é o ramo em que o ser interior, em que nós, a consciência, se exprime. O que é que tu vais, se queres um caminho espiritual? Nós podemos estar em todo lado ao mesmo tempo. Um caminho mais psicológico ou intelectual. Nós vamos, neste nosso percurso de vida, ser confrontados sempre com contradições irracionais, que poderiam ser harmonizadas. E eu acho que
é sempre possível olhar para a ciência de um ponto de vista do observador, desidentificado, e ver que há contradições na ciência. E também é possível no seu fazer uma comportamento, coisa... nas suas afirmações. Com certeza. Da mesma forma que é possível tu teres uma atitude enquanto cientista ou um trabalho enquanto cientista que, por um lado, observa essas contradições e reconhece as limitações da ciência, mas, por outro lado, também escolhe ter uma atitude de verdadeiro cientista, que é de uma pessoa que está realmente interessada na natureza. Aqui há o problema, mais uma vez, da identificação com forma. Um cientista identificado com forma, ou identificado com o seu programa, ele está neste túnel da realidade científico, e como ele está condicionado pela palavra, ele está condicionado por um sistema de crenças também, a crença científica. Newton disse isto, tem que ser assim. Darwin teve a teoria da evolução, então tem que ser assim, não se pode pensar de outra forma. Freud, a teoria do inconsciente, blá blá blá, tem que se pensar de outra forma, não se pode pensar de outra forma. E se há alguma pessoa que vem com uma teoria nova, ele é um pagão, é um herege. Tem que ser. Há aquela coisa do Rupert Sheldrake, que veio com aquela teoria dos campos morfogenéticos, morfogénicos. Depois veio uma revista científica a dizer que tinha que se queimar os livros do Rupert Sheldrake. Isso é completamente ignorante. Que é biólogo. Quer dizer, ele é biólogo. E normalmente estas pessoas que vêm com novas teorias, até o próprio Einstein e o Newton a história da ciência toda cheia dessas coisas. E o Darwin, se as pessoas forem estudar a vida destas pessoas, foram pessoas inovadoras, precisamente porque se desidentificaram da forma e trouxeram uma nova forma de pensar, limitada porque é aquilo que estava disponível na altura, de acordo com a época, e fizeram o melhor que podiam. Só que as pessoas não percebem isto. Há sempre uma tendência de entropia, de identificação com a forma, com o que se disse. Este cientista disse isto. Darwin, uma grande figura, uma grande mente. Ele vem com esta teoria da evolução e se alguém questionar, eu sou darwinista. É um pateta, tem que ser ignorado. Okay? Sim, eu acho que tu estás a tocar aqui num ponto que eu acho que é muito essencial, que é, muitas vezes em ciência, já passámos aqui da religião para a ciência, mas muitas vezes em ciência não te interessa os dados, não interessa o que dali derivou da tua investigação, do teu estudo. O que interessa é a ideia pré-concebida que tu tens daquele assunto. Sim. Entendes? Tu vais adaptar o resultado do teu estudo à tua teoria que tens. Exatamente. E isto é um problema psicológico, okay, que nós temos que entender. E político. Exato, psicológico. Mas a cena é que todos nós... Quem é que tem razão? Todo o cientista, todo o político, todo o padre, todo o que for, tem que ser o quê? Tem que ser seres humanos. Por isso eu acho que a psicologia e de certa forma a espiritualidade são essenciais para a compreensão do que é o ser humano e na educação das crianças. Porque esta atitude de identificação com a forma, quer dizer, o ser humano vai para a escola, vai para a escola secundária, escolhe o ramo da ciência, vai para a universidade, e neste processo de vida é um processo também de construção da personalidade, construção do seu mapa mental. Ela não está só a lidar com a família, com a parte mais pessoal, está também a lidar com esta parte do trabalho. Só que isto são coisas, lá está, nós também fazemos uma divisão, parte pessoal e parte do trabalho. Depois há aqui uma divisão radical também. A questão espiritual, a questão de estarmos aqui agora, é que nós temos que ver esta experiência como uma experiência única, unificada. E nós vamos integrar a nossa personalidade no nosso ser, tudo o que ocorre desde o momento em que acordamos até o momento em que adormecemos. E tudo o que nós absorvemos vai fazer parte do nosso ser ou da nossa personalidade, do nosso filtro.
um ser humano que é educado de determinada forma, que é educado a acreditar, e este acreditar é um processo de identificação com forma. Criar uma crença. Ele vai criar uma crença de que esta teoria do Darwin, é só um exemplo. Ou pode ser outra pessoa que teve uma educação religiosa, vai para padre e identifica-se com a Bíblia. Pronto, seja o que for. Ela vai se identificar com esta teoria e isto vai fazer parte da sua personalidade. Sim, porque tu às tantas já dizes, eu sou católico. Já não é, existe uma teoria darwiniana, é eu sou darwinista. Pronto, eu acredito. Os ismos. Eu acredito nisto. É um processo de identificação. Porque ela estava às coisas a peito. Já não está a ser cientista. Porque a questão da cientista é olhar sem... acho que é isto o método científico, não é? Olhar objetivamente e ver o que isto poderá querer dizer. Mas isto é preciso... Acho que a atitude científica, o método científico, para ser bem empregue, é preciso uma desidentificação com forma. Só como tu disseste, nós somos todos seres humanos, não é? E de alguma forma temos crenças e somos geridos por essas crenças. E há muitas formas de estar. Eu acho que um cientista mais radical, a ideia de ser um cientista mais radical, e como muitas dessas pessoas que nós falámos há pouco se expressam, e outras também, dentro das teorias do design inteligente e outras coisas, de facto tens uma objetividade quando vais a aplicar todo o processo, né, do estudo que estás a fazer, mas onde não existe muita objetividade é antes, quando estás a colocar as hipóteses, e depois quando estás a interpretar os dados. Portanto, aí entra toda a questão da pessoa e das crenças da pessoa que estão aqui em jogo. Há uma tendência, acho eu, há uma tendência na pessoa, na interpretação dos dados, a favorecer a sua visão pessoal no que aquilo que acredita. Okay? Porque às tantas, tu já não estás, por exemplo, a ir contra o darwinismo, estás a ir contra ti, porque tu és darwinista. Exatamente. E daí a dificuldade de todo este processo. E depois, exatamente, e depois, daí há uma dificuldade em aceitar novos dados. Se há um cientista que realmente... esses dados vai-te dizer, isto é contra mim, isto é contra aquilo que eu acredito. Exatamente. Isto não pode ser assim. Não há um olhar para a prova e ver objetivamente isto existe, e vamos olhar para isto. Isto existe muito. Há um autor que eu li, que é o Jacques Vallée, que é um cientista francês, e ele foi pioneiro até na criação... Foi pioneiro na informática, no mundo informático. Acho que na forma como os computadores falam uns com os outros, criação de redes, e até na internet depois veio ter algum impacto nisso. Acho. Ele também foi astrónomo e no meu caso é mais conhecido por ser investigador do fenómeno OVNI. Okay? O fenómeno OVNI, objeto voador não identificado, ele trabalhou como astrónomo em certos laboratórios de astronomia, onde havia radares, havia objetos de percepção, de visão, não sei, havia radares, algo assim, já não me lembro bem. Mas houve situações em que eu estava a trabalhar nesses laboratórios e isto foi algo que depois lhe despoletou o interesse no OVNI, neste problema do OVNI. Houve situações em que estes radares captavam formas não identificadas. Daí a manifestar-se. Daí objeto voador não identificado. Que ninguém sabe o que é. Não era um avião, não era um balão, não era isto. E comportava-se de forma completamente diferente de um objeto humano, porque desafiava as leis da física. Um OVNI que faz estes comportamentos a voar não é um avião. Porque os aviões têm um certo comportamento com base nas leis da física, não é? Então o que é que ele verificou? Ele verificou que os cientistas que trabalhavam nos laboratórios, como estava tudo a ser registado, muitas vezes pegavam nesse material, que eram provas concretas de algo desconhecido. O que é que eles faziam? Destruíam. Porque não se encaixava no paradigma, não se encaixava no filtro. Repara só nisto. Eles destruíam estas provas. Todos os campos da ciência, isso existe em todo lado. Peraí, há aqui algo que é desconhecido, peraí. Em vez de haver uma atitude de vamos descobrir o que é isto, isto é diferente, podemos aprender algo com isto, não, vamos ao lixo, destruir. Quer dizer, por exemplo, quando nós estamos a fazer uma análise estatística, eu falo disto com
com algum conhecimento, porque tenho algum trabalho como investigador. Quando nós estamos a fazer uma análise estatística, o que te interessa depende da maioria depende do que é a investigação. Mas numa investigação normal, em ciências humanas, o que nós estamos a fazer é tentar encontrar a norma. Portanto, tu estás a encontrar o que é comum. Sempre que tu tens um ou outro, por exemplo, participante que sai completamente da norma, estatisticamente, isso é eliminado. Portanto, a tua análise estatística, toda a matemática que está por trás de uma análise estatística, descarta aquilo que nós chamamos os outliers. E ainda para além dos outliers, aqueles que estão mesmo completamente, radicalmente fora da norma. Isto é estranho. Que é como se nós não estivéssemos interessados em perceber, como tu dizes, o que não cai segundo a regra do que tu podes chamar a normalidade. Isto é perigoso. Em vez de haver uma atitude de integração com novos dados para aperfeiçoar o sistema que estamos a tentar, muitas vezes existe a atitude de rejeição. Vamos ignorar porque está contra... Nós temos aqui a nossa teoriazinha, a norma é esta, o que tu queres saber é isto. Identificamos com ela, é o nosso animal de estimação, é nosso, identificamos, é meu, e depois tudo contradiz isso. Não vamos olhar. Porque há aqui uma identificação conforme, há aqui uma atitude de é meu. Estás a ver? É meu. Apesar de não ser meu, quer dizer, a atitude de Darwin e Einstein não se pode dizer que é meu ou teu, mas há uma identificação, porque eu estudei isto, eu sou cientista, passei por este processo de programação na universidade e é uma atitude de identificação pessoal, é meu. Enquanto que a atitude correta para a evolução da consciência de nós seres humanos é uma atitude de não meu e logo integração de novos dados que contradizem para vermos o que é que realmente se está a passar. Quando nós temos, por exemplo, um exemplo, é exatamente isso que estás a dizer. Do ponto de vista científico, se eu tiver, por exemplo, pessoas ou grupos de pessoas que se comportam completamente diferente da norma, se eu for estudar esses grupos de pessoas ou as características desses grupos, eu posso estar a aprender também sobre a norma. Há, como tu dizes, uma integração da diversidade. Diversidade. E, por vezes, alguns procedimentos científicos e muitos estudos tentam seccionar a realidade e não integrar a realidade. Exatamente. Porquê? Não é inclusivo. Porque a natureza da realidade é infinito e caótica e diversa. A diversidade. Essa é a palavra-chave. Okay? Caos que é um bocado pesado, mas diversidade. E nós, se partirmos de um ponto de vista de identificação, conforme, de personalidade, de isto é meu, nós estamos a partir de um ponto de vista limitado, que a personalidade é limitada. O ego é limitado. E depois há sempre uma tendência a criar mapas mentais, mapas de conhecimento limitados também. Sim, porque tu descreves a realidade de que acordo negam, com uma parte que dessa negam realidade. Que negam a diversidade e tentam impor uniformidade. E ao tentar impor uniformidade no que é diverso e infinito não é? Estamos a tentar limitar o que é limitado. E eu acho que essa atitude, agora partindo de um ponto de vista mais político, de impor algo que é limitado numa realidade, causa sofrimento. Estamos a impor uma teoria limitada económica, um ponto de vista limitado económico ou social, de como a sociedade deve comportar-se, de como nós devemos pensar. Estamos a tentar impor algo limitado no que é limitado. E daí só pode nascer sofrimento e ignorância. Enquanto que o verdadeiro caminho deveria ser... Lá está, agora voltando outra vez para aquela questão da descoberta do ser, da educação da criança, redirecioná-la para o que é ilimitado. Dar-lhe um programa mental, uma educação inteligente. Quando eu digo inteligente, não é o que nós temos hoje em dia, isso não é inteligente. Mas
inteligente a nível emocional, intuitivo, e fazer-lhe ver que a natureza está toda interligada. Nós estamos todos interligados neste aspecto, com a natureza, mas acho que não é muito ensinado às crianças. Ou se é ensinado no sentido de tenho que saber isso para o teste, então vou decorar, escrevo e pronto, tchau. Não há aquela atitude, mas o que é que isso significa para ti? Pensa sobre isso, investiga, sente. É uma aprendizagem emocional, pesquisa, tocar nas coisas, viajar, levar a criança a sentir as coisas. A diferença entre ensino e aprendizagem. Alguém te ensina ou tu aprendes. Exatamente. São processos. Levar a criança também a expressar-se como ela é também, porque este conhecimento intuitivo da interligação entre todas as coisas não é algo que tem que se aprender só do exterior. Também está no interior. Este ser interior, esta consciência, intuitivamente sabe estas coisas, sabe esta interligação com o universo, com o cosmos, com a natureza, e acho que se redirecionarmos a sociedade e as crianças para a integração do ser, vamos acabar por criar uma sociedade mais inteligente, mais harmoniosa, intuitiva, estás a perceber? E ajudamos a combater um bocado esta ignorância do exterior da palavra, a forma, eles existem, tem que acreditar. Se eu questionar, perco o emprego, perco isto, estás a ver? É isto que é importante. Então, nós estamos aqui a falar um bocado de... Enfim, estamos aqui a falar dos currículos das escolas, né? Os currículos oficiais, das escolas públicas e mesmo as escolas privadas. E será que nós defendemos aqui, por exemplo, a integração de uma disciplina de desenvolvimento pessoal, em que as crianças aprendam a conhecer-se, que aprendam a reconhecer-se, instrumentos de pensamento, instrumentos de inteligência emocional? Tem que ser totalmente repensado. Eu não sei como é que a educação está, eu não sou professor, mas tenho um filho e vejo. Ele está muito diferente quando eu estive lá. Quer dizer, há uma ignorância a nível espiritual. Ou espiritual é uma palavra que eu não gosto muito de usar porque confunde-se com religião. Mas há uma ignorância do psicológico, de como nós funcionamos, do emocional, do contacto com a natureza. Então, sendo que os pais, que a maioria dos pais, como tu, que observam que as crianças vão para a escola e que são obrigadas a ter aquele currículo, não é? Porque tu não podes chegar lá e dizer assim: olha, meu filho não vai aprender a matemática separada da língua portuguesa, nem do não sei o quê, porque isso não faz sentido. Porque eu acho que não faz sentido. Quer dizer, os pais têm que vivemos em Portugal, existe um currículo, as escolas são obrigadas a seguir aquele programa, e o que os pais podem fazer é dar aos seus filhos experiências, enfim, outros tipos de experiências complementares à escola. O que é que nós sugerimos? O que nós podemos fazer exatamente é isso. Em vez de nos deixarmos levar limitar por a atitude de as coisas são assim, deixa estar. Puto vai para a escola, chega a casa, come, está ali a ver a televisão e a vida segue este curso. O que é que nós podemos fazer com o pais? sistema demora muito tempo a mudar. Não é de um dia para o outro as coisas vão mudar. Ok, nós sabemos disso. Como é que nós enquanto pais, vamos participar na mudança do sistema? Podemos participar de forma mais ativa nisto, levar a criança a ter... Por exemplo? Há pais que não têm muitas possibilidades, eu sei. Há a limitação económica do tempo, há o cansaço, que a pessoa chega a casa cansada. Mas é preciso haver aqui uma certa compreensão de que as crianças de hoje são as crianças que amanhã vão ser elas a ir para as posições de poder. E se nós hoje conseguimos dar uma educação mais ligada à natureza, okay? Vamos estar na natureza, não custa dinheiro nenhum. Ao sentir, ao animal, a ligação com o animal. Muitas vezes vejo putos com uma ligação destrutiva em relação às coisas. É um bicho no chão, pisar o bicho, matar o bicho, matar pedras, pombo. Se calhar ele até precisa pisar um bicho para ver o que é que acontece. Pronto, mas levar a criança a ter experiências onde ela pode sentir a terra ou a natureza e expressar-se e brincar e ser ela própria. Isto é muito importante, ser ela própria. Okay? Portanto, neste ponto de vista, não há o meu e o teu. Há uma forma, um ser humano que eu amo,
mas que não vou limitá-lo. E que a minha responsabilidade é exatamente dar-lhe a possibilidade de ele se reconhecer melhor e de se exprimir melhor de acordo com quem ele é. A nossa função, a função dos pais e dos educadores, é ajudar a essa expressão. É facilitar esse processo. Facilitar o processo. E não criar não barreiras. limitar o processo. Porque hoje em dia, o que a família está a fazer, eu não quero dizer todas as famílias, há muitos casos, okay? Eu não conheço todos os casos, mas no geral eu vejo assim, há muita limitação. O que é que tu achas da ideia das crianças praticarem meditação e yoga? Eu quando falo em crianças, falo de crianças no ensino básico, enfim, menos de 10 anos, mais de 6 anos, e depois a partir daí, a partir dos 6 aanos, por exemplo. Achas que isso pode ajudar? Isso é uma ideia... Eu acho interessante dar a criança a conhecer as coisas. Existem coisas que ela pode fazer isto, pode fazer aquilo. Aí está, aquilo, experimenta. E depois ela é que decide se de facto aquilo tem a ver com ela. Eu acredito mais na experiência física, okay? com a terra, com a natureza, com o sentir e o tocar e o mexer, do que propriamente meditação. Meditação é uma prática, se calhar, interessante. É uma forma de nos mantermos atentos e conscientes de quem nós somos e não nos deixarmos cair na entropia da identificação com a forma, com o pensamento, com as emoções e com as aparências. Portanto, nesse aspecto acho útil a meditação, mas no início da criança é mais útil, se calhar, a ligação com a natureza, com animais, com as árvores, com o natural. Poderá ser útil integrarmos estas práticas orientais na nossa sociedade e na escola, porque não? Haver sempre uma disciplina de desenvolvimento e de aprendizagem destas tradições, destas práticas, tai chi, yoga, ou meditação, mas também natureza, não é? Integrar isto tudo num conceito que podemos dar às crianças, depois elas mais tarde, quando chegarem às adultas, desenvolverem ainda mais este conceito. Depois elas próprias vão educar as crianças delas e essas depois desenvolvem mais, as coisas ganham uma forma mais de harmonia com a natureza, com a terra. Assim, acho, nesse sentido acho útil, mas não tornar isso um dogma, okay? Porque apesar do perigo outra vez, porque este é o problema do ego, da personalidade. Eu sei. Devemos estar sempre a identificar com a forma. Assim, sim, tenho que educar o meu filho. Meditação é que é bom. Tenho que fazer meditação. Agora vais aprender a meditar também, todos os dias, esta hora, pima. E isso, mais uma vez, é uma identificação, não é isso que se está a tentar. Vamos tentar dar liberdade de escolha à criança. E isso são duas coisas completamente diferentes. Eu gosto desta ideia da meditação como aquilo que tu focaste, que é a ideia de dar atenção a si, dar atenção ao que está a acontecer. O foco no presente, a observação. Portanto, e a meditação como treino disso, uma meditação não diária, mas semanal, por exemplo, como treino dessa atenção, dessa forma de estar mais consciente do que se está realmente a passar no presente. E penso que isso pode ser interessante. Não conheço muitos sítios onde esse tipo de exercícios e práticas estejam disponíveis para crianças, mas deve haver, de certeza. Nós temos de trazer estas coisas. Tem que estar acessível a todos. Tem que estar acessível a todos. É uma questão de curar a mente, de trazer alguma harmonia, paz. Isto tem que estar acessível a todos. Não é só a grupos, a quem tem possibilidade e tempo de parar e pensar, mas a todos. Okay? E a informação também. Por isso é que eu acredito muito de pôr estas coisas cá fora e de espalhar esta informação para as pessoas começarem a pensar de forma diferente. Por exemplo, da forma como as pessoas se reúnem para jogar um jogo ou para fazer um desporto qualquer, não sei o quê, podiam se reunir para meditar. Meditar ou fazer outra coisa qualquer. Não seja falar sobre estas coisas. Isso já ajuda muito. Ter amigos ou alguém que, para uma pessoa que se calhar está a começar este processo de observação, vai ser muito importante ela ter alguém com quem falar. Ela não pode iniciar isto sozinha. Se calhar há pessoas que quiseram, mas para mim foi importante ter pessoas com quem a gente possa. Porque se nós vamos começar com este processo, vamos nos sentir muito sozinhos. Mas é trazer isto também a pessoas que não têm dinheiro, não têm tempo e poderem aceder a estas coisas. Se estiverem interessadas, se lhes trouxer alguma
se fizer sentido, então seguir esse caminho, prática de informarem-se, tomarem decisões diferentes.